Bom dia. Bom dia. Tô abrindo o Zoom aqui. Bom dia a cada um. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cláudia, Cris. Você vai ter que tirar o som do seu computador, tá, Ju? Do computador eu tirei já. Tá. Será que é do celular? Baixar do celular? Não, acho que não tá. Pra mim tá normal, não tá dando eco. Do computador tá sem já. Tá Tá. ruim aí? Não. Tá tudo Você normal? já entrou no Zoom? No Zoom já, também. Ah, então deu certo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tia Teia, tia Sueli. Bom dia, Eduarda, Noli. Sem eco, tá bom, né? Obrigada, gente, pelo retorno. E hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira que a gente começa a colocar o nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Bom dia, Jesus. Bom dia para cada um. Que a gente possa receber o novo de Deus nesse dia, né? Que se inicia. Que a gente possa resetar dentro de nós e iniciar junto com Ele. Que a gente possa receber tudo que há disponível para nós nesse dia. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos. Vem, Senhor, nos tocar, nós queremos ser verdadeiramente transformadas. Nós queremos mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa falar nesta manhã. Senhor, eu te dou livre acesso para que o Senhor entre nesse lugar, o Senhor faça a Sua obra. Senhor, que nós sejamos cada dia mais servas tuas. Vem me ensinar, Senhor, sobre ti, sobre a sua vontade, sobre o seu olhar. Abre, manda o teu Espírito Santo para que nós possamos entender. Dê-nos entendimento, compreensão, sabedoria. Que nós possamos cada dia ter mais de ti dentro de nós. Que nós possamos viver novas realidades. Senhor, ajuda-nos em nossas batalhas, batalhas financeiras, batalhas espirituais, batalhas emocionais. Olha para cada coração, Senhor, e ajuda-nos, porque tantas vezes nós somos tão pequenos, mas nós esquecemos do princípio da parceria que o Senhor está disponível. Senhor, quantas coisas nós temos vivido e nós precisamos de Ti, nós queremos mais de Ti. O Senhor disse que o Senhor veio não para os sãos, mas para aqueles que precisam, aqueles que estão doentes. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos da Tua unção, nós precisamos da Tua força, nós precisamos, Senhor, do Teu ânimo, nós precisamos da Tua provisão, nós precisamos da Tua presença. E nós queremos a Sua presença. Então, que nessa manhã o Senhor possa inundar a nossa vida. Nós te entregamos tantas vivências que temos e que estamos muitas vezes perdendo energia. Olha para cada batalha nossa. Mostra-nos, Senhor, quais são as suas guerras e quais são as nossas. Recebe, Senhor, a tua parte e que o Senhor possa, nesse momento, ensinar-nos qual é a nossa parte em todas essas batalhas. Que nós possamos estar na tua presença, que nós possamos cuidar das tuas coisas e nós te pedimos, Senhor, cuida das nossas. Cuida do nosso trabalho, cuida da nossa família, cuida do nosso coração, cuida, Senhor, do nosso cansaço. Cuida, Senhor, de cada pessoa desse grupo. Senhor, dê um cuidado de pai. Mais uma vez, nós sabemos que o Senhor tem feito isso, mas eu peço mais uma vez para que nós possamos cada dia mais gerar memória na tua presença, gerar memória da nossa relação com o teu caráter.
Senhor, o Senhor é um Deus de perto. Um Deus de perto que nos escuta. Senhor, recebe meu coração. Recebe todos os projetos, os sonhos que existem no meu coração. Que eles possam ser mergulhados em Ti. E nós te pedimos, Deus, fecha todas as portas, só deixa aberta a porta certa. Que nós possamos andar nos Teus caminhos. Nós queremos mais de Ti, porque nós sabemos que os Seus sonhos são ainda maiores que os nossos. Então, coloca o Seu sonho no nosso coração. Nós queremos viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E acordo quer dizer de coração perto. Então, coloca, Senhor, o Teu coração perto do nosso coração. Os Teus sonhos do nosso coração. A Tua vontade diante de nós. Que nós não nos desviemos, mas que nós possamos a cada momento andar segundo a Tua graça. Segundo a Tua graça. Obrigada, Senhor. Foram noites intermináveis. Foram noites intermináveis, eu só chorava. E no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
sobrevivi. Yeah. Sobrevivi. Ju, você pode cantar de novo o refrão, por favor? Deixa eu ver qual que é o refrão. Eu É isso aí. me atingiu, eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Amém, amém, amém. A primeira coisa, né? Quero te agradecer. Quero te agradecer, Ju, pelo Deus em você. Somos todas. Eu também não conhecia essa música, estão perguntando o nome. Qual é o nome? Sobrevivi. Sobrevivi. Somos todas mulheres e homens de batalha. Quantas batalhas a gente tem vivido, né? Ontem eu fiquei pensando, às vezes eu dou exemplos meus, hoje eu ia dar um exemplo, não sei mais o que agora o Espírito Santo mudou tudo aqui. Mas não é porque eu não sou nada perfeita. Eu não sou nada. Eu não sou um modelo. Eu vivo batalhas, né? Assim como a Ju, assim como cada um de vocês, né? Nós vivemos batalhas. Nós vivemos muitas batalhas. Mas a diferença da gente ter fé é que as nossas batalhas não são sozinhas. E que a gente consegue ter um olhar diferente para cada batalha. A gente consegue... Muitas pessoas olham para... Todas as pessoas passam dificuldades na vida, todas as pessoas. Eu não conheço uma pessoa que não passa dificuldade, né? E você pode pensar que talvez a sua dificuldade seja financeira e que o milionário não tem dificuldade, ele tem outra. Todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas têm dores. Eu não conheço uma pessoa que não tem. A questão de ter fé não é passar por dificuldades, a questão de ter fé é como a gente passa por ela e o que nós nos tornamos com ela. Essa é a diferença. E quando a Ju começou a cantar essa música, eu lembro de um medo muito grande que eu tinha, né, de viver a realidade de Deus. É porque eu olhava para as pessoas que viviam a realidade de Deus e eu pensava assim, sai fora, é muita dor.
né? Olha o que ela tá falando. Presta atenção nessa música. A gente achou a música super bonita, né? Mas olha o que ela tá falando na música. Eu aprendi a ganhar perdendo. Eu aprendi a subir descendo. Você já tá pensando, nossa, então é perda, é descer, é doer, é desaparecer, é ficar fraco. Né? Olha que proposta boa. Olha como nós somos tudo louco, achando que a música é linda. Olha a proposta boa aqui. Eu falo, o que que é isso? Né? Se você usar, é que às vezes a gente fica tão bitolado que tem que as coisas ser assim, mas se você usar, pensar com o seu raciocínio, você fala, mas isso aqui é uma loucura. O que é isso? O que estão me oferecendo aqui? Né? E aí eu tinha muito medo disso. Eu falava, não, esse negócio aí, a gente falou antes de santidade, não, eu falava, esse negócio de santidade aí sai fora, todo mundo sofre muito. Né? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E aí, quando a Ju consegue falar assim, né, tem coisa boa chegando, que ela começa dizendo das noites, né, das noites que foram tormentas, né? E a verdade é que todos vivemos essas noites, todos nós vivemos essas noites. E o que talvez o Espírito Santo queira falar para nós hoje é que Deus precisa cuidar de todos os lugares, não só quando a gente ganha, mas também quando a gente perde. Não só quando a gente está no pódio, mas também quando a gente não conseguiu nada. Não só quando a gente está em alegria, vivendo bênçãos, mas também quando a gente está numa noite escura. É como a gente tem falado, a gente falou nessa semana sobre interesse. E aqui o que ele está dizendo é: ei, a diferença para vocês é até quando você acha que você está perdendo, você está ganhando. A diferença para vocês é até quando você acha que você está descendo, é para ser ressurreição, porque quando Jesus diz que ele desceu na mansão dos mortos, então quando você acha que Jesus ele desce, na verdade é para trazer ressurreição, é para trazer todo mundo com ele. A verdade que existe nessa música e talvez a gente não tinha entendido é que até naquilo que dói, Deus transforma em vitória. Então ele não está oferecendo para nós, porque somos filhos, e vamos lembrar do testamento de Jesus, o testamento é que tem a alegria. Ele fala, eu quero a minha alegria eu dou, a minha paz, que vocês sejam uma família. Então como é que a mesma pessoa ela ia oferecer que a gente perdesse, que a gente descesse? Olha só isso, né? O próprio Sermão da Montanha, quando Jesus sobe para falar sobre a felicidade, né? Bem-aventurados, felizes. E aí ele começa a falar, felizes né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E aí ele começa a falar e você fala, ei, você tá fora? Então ele tá falando que tem que chorar? Ele tá falando que tem que chorar, ele tá falando que tem que ser pobre, ele tá falando que tem que ter. E aí, como assim? E se a gente puder entender, ele tá falando assim, eu cheguei. E aí, você que chora, pode ficar feliz. Eu cheguei. Eu cheguei. Você que tá chorando, você pode ficar em paz. Eu cheguei, você vai ser consolado, pode ficar feliz. Sabe as leis? E aqui ele começa a apresentar, né? Ele tá falando sobre as. Eu ia falar sobre isso hoje, né? Sobre como ele está lendo as leis que existiam antes, inclusive a lei de Moisés, né? Moisés sobe também no monte para receber as leis e Jesus ele sobe para dizer: ei, começa a ficar feliz, começa a ficar feliz. Só que ele também fala de uma outra lógica, né? De uma outra lógica. E qual é a lógica dele? Né? Qual que é a lógica que Deus nos apresenta? Né? Que quando a gente está vivendo todas essas coisas que aparentam ser perdas, que aparentam ser fraquezas, que aparentam, na verdade, o que Ele está fazendo em nós, né? É que Ele cresce nessa hora. Por que o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoa? Porque é nessa hora que eu dou espaço para Ele. É nessa hora que eu dou espaço, que eu busco. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam. Quem são aqui? Quem? Quem aqui não precisa?
Então, a verdade é que as pessoas que olhavam para Jesus e questionavam esses movimentos dele era porque elas achavam que elas não precisavam. Quantos de nós a gente julga e a gente acha que a gente não precisa quando existe mais de Deus para nós? Quando existe mais de Deus para cada um de nós. Então, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza porque a gente dá força para ele. Porque a gente dá força, porque a gente entrega para ele. E aí a gente vai podendo, nesse momento, viver o princípio da parceria. E você pode pensar, então, Deus quer que a gente seja fraco. Deus quer que você perca. Deus quer que você desça. É que de verdade para Deus, ele não tem um juízo moral das coisas. Porque quando diz que o próprio Satanás achava que tinha ganhado quando ele está na cruz. Achava que tinha ganhado. É o que não sabiam o que a cruz representava. E que aquilo era só um processo. Então, Deus ele não se baseia nas nossas reações emocionais. Ele cuida delas. Nessas noites que a música conta, solitárias, Deus está querendo dizer para você, filho, mas você não estava sozinha. Eu segurava a tua mão de um jeito tão forte. Não sei se você sentiu, mas eu segurava a sua mão. Você estava com tanto medo, você estava tão aflito que talvez você não percebeu, mas eu segurava a sua mão. E naquele dia eu sabia o que eu ia te trazer de memória. Que não era só esse dia. Então, como é um processo da gente romper a lógica do ego, muitas vezes o que a gente acha que ganhar não é ganhar. O maior ganho é ganhar-se. Ganhar-se. Quanto a gente tem, talvez, perdido para os outros, mas a gente tem ganhado mais da gente mesmo. Quantas, talvez, discussões a gente perdeu para o mundo, mas a gente ganhou a gente. O quanto desse processo que a gente passou, antes eu falava assim, Deus trabalha em mim com aquele martelinho de amassar bife, né? Sabe aquele martelinho vai amaciando o bife? Acho que eu sou daqueles colchão duro, mas eu já vou virar carpaccio já. Carpaccio. De tanto que é, né? Eu falava, aí pega o martelinho e eu vou amaciando, né? E aí, quando eu tinha essa ideia, assim, né? Vou virar um filé mignon, depois vou virar um carpaccio, porque o martelinho tá ali, né? E hoje eu entendo isso de um jeito diferente, né? Porque, embora a gente bata no bife para amaciar ele, né? Hoje não se faz mais isso, né? Mas a gente bate no bife para amaciar ele. Conhecendo o caráter de Deus, ele não bate na gente para amaciar a gente, não é isso. Não é isso, né? Ele já viveu, ele fala, eu passei pelo que vocês teriam que passar, eu estava naquela cruz por vocês, não é isso. A verdade é que a gente, quando a gente sai do caminho, quando a gente sai do fluxo, quando a gente vai se machucando, a gente vai se debatendo com essas coisas. A gente vai se debatendo com o nosso próprio ego, a gente vai se debatendo com as nossas próprias feridas. E a diferença é que nesses momentos, a gente também para prestar mais atenção naquilo que Deus tem para nós, porque daí a gente já não pode fazer, a gente abre mão do controle. Se tem uma das coisas que mais impede Deus de tocar na nossa vida, de nos transformar, é porque a gente quer estar no controle, a gente quer dominar todas as coisas, a gente quer fazer tudo, a gente quer que seja por nós. E aí ele fala, ei, filho, princípio da parceria, deixa eu te ajudar. Então, na verdade, quando a gente passa por muitas batalhas, sim, mas em todas essas batalhas, a maior batalha é com o nosso ego. É com aquilo que a gente achava que tinha que ser do nosso jeito, é com o nosso orgulho, é com o nosso instinto, é com o nosso instinto, é com o nosso controle, é com as nossas vivências de dentro. E por isso que quando a gente acha que perde, a gente ganha.
Porque daí a gente se ganha, a gente consegue fazer novos movimentos. É como a musculação. Ninguém faz musculação para sentir dor, certo? Alguém aqui fala, agora eu tô indo para aquela minha sessão de sentir dor. Alguém faz isso? Alguém, né? Não, ninguém faz isso. A gente vai para ficar malhado, mas você sente dor pra caramba, né? Inclusive o instrutor fala, ó, se você sentir dor aqui é porque tá pegando esse músculo e você vai ficar forte. Né? E é exatamente isso que acontece. Você começa a malhar e aquilo começa a se desenvolver. E por que dói? Né? Por que dói? Porque é uma reação do corpo ao desconforto de um exercício, ao desconforto. O próprio Piaget, ele fala que o nosso desenvolvimento cognitivo se dá por acomodação e desacomodação. A gente vive um desconforto e a gente busca uma outra coisa. Espiritualmente, né? Todo desenvolvimento, ele vai gerar desconforto. Todo desenvolvimento vai gerar desconforto. A diferença é quando a gente pode entender esse desconforto como um desafio para a gente poder desenvolver partes nossas que ainda não estavam desenvolvidas. Músculos espirituais, exercício da fé. É quando a gente vai podendo ganhar algo a mais diante de todas essas vivências. Não para a gente deixar de ser quem a gente é. Lembra, o maior desejo de Deus é você ser exatamente quem você é. Mas é para ser tudo que você é. Tudo que você é. Nele. Porque a gente tem falado isso, uma árvore não consegue ser uma árvore sozinha. Uma árvore não consegue ser uma árvore sozinha. Se você tirar a árvore da terra, ela pode até achar que ela é grande, que ela é poderosa, que ela é potente, mas fora da terra, ela vai começar a secar. Fora da terra, ela vai parar de... A primeira coisa que ela vai parar de fazer é que ela não pode dar fruto. Ela pode até ficar com as folhas primeiro, mas ela vai parar de dar fruto. Ela vai parar de entregar para o outro. Né? Uma árvore fora da terra, ela já não contribui mais com o outro. Ela fica em si mesmada. E ela pode ficar verde por um tempo, depois ela vai perdendo a cor, ela vai desbotando. Ela vai desbotando. E depois ela vai perdendo as partes delas. Quando a gente sai da terra, quando a gente sai de ficar imerso na presença de Deus, a primeira coisa que para em nós é de dar frutos. A gente já não consegue oferecer mais para o outro. Depois a gente vai perdendo a cor. A gente vai desbotando o nosso ânimo, a nossa energia. Né? E por último, a gente vai perdendo as nossas partes. A gente vai perdendo as nossas partes. Então, o que Deus quer dizer para nós hoje, né, diante dessa música é: ei, filho, sabe isso que você acha que você está perdendo? Só se você estiver perdendo sozinho. O inverno, mesmo na terra, aquela planta perde as folhas. E talvez ela pode achar, ei, tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo. E ele fala, esse é o momento em que eu vou começar a gerar mais energia em você. Porque depois, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Depois do inverno, o que se dá é flores. É quando a natureza está adornada, ela fica enfeitada antes. Ela fica enfeitada antes. Então, quando a Ju fala, ei, tem coisa boa chegando, existem os ladrões de ousadia, os ladrões de bênção. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se você está entristecida do nada, se você recebeu um desânimo, isso pode estar roubando uma bênção que vai chegar, algo novo que vai chegar. E é isso que você acha que você está perdendo se você estiver imerso na terra. Você pode ter sensação de inverno, mas saiba que é nesse momento em que a planta está recolhida para extrair aquilo que é mais essencial da terra. E o presente dela, ela vai vir com flores. É a hora que a gente vai viver o mais bonito, o mais bonito. Tem coisa boa chegando. Então, se a gente está vivendo uma experiência, uma sensação de inverno, por que sensação de inverno é diferente de você estar fora da terra? Sensação de inverno é apenas uma sensação, é você achar que você está perdendo.
Mas se você está imerso em Deus, é Ele quem providencia as coisas, é Ele que retira da terra, é Ele que te dá o sustento. Não é mais a sua folha que vai te dar energia para fazer a fotossíntese, é a própria terra que vai fazer isso, né? É ali onde você vai tirar o essencial das coisas. Por isso que tem coisa boa chegando, porque depois de inverno o que vem é primavera. Então que a gente possa saber isso, né? Que a gente não se esqueça disso. Que muitas vezes a gente tem sensações, mas quando a gente entende o processo de Deus, e em Deus tudo é processo. Por que a gente entende o processo da musculação e na fé a gente acha que Deus esqueceu? Por que a gente acha que a gente está perdendo? Por que a gente acha... Então, eu acho que essa é uma coisa importante, né? Ontem eu li uma frase que dizia assim, Deus não te prometeu te livrar das tempestades. Ele te prometeu te livrar nas tempestades. Porque para Deus o problema não é as circunstâncias. Ele é acima das circunstâncias. Ele não precisa te livrar das circunstâncias. Ele vai te mostrar que tudo isso é acima das circunstâncias, acima. E que Ele tem presença, e que em tudo isso que a gente vai vivendo, em todas essas entregas, se a gente puder entender a essência delas, tudo muda dentro de nós. Tudo muda dentro de nós. Quando a gente pode entender essa lógica, que é uma lógica tão diferente. Eu vivi isso, eu já falei isso para vocês, depois que eu casei, o que eu mais aprendi foi morrer, né? Mas não foi para deixar de ser eu, não foi, não, mas morrer para o meu ego, para o meu orgulho. Quantas vezes, né? Para minha vontade, para aquilo que eu achava que tinha que ser. E quanto que eu cresci com isso. Nas nossas vivências, se você deixa as coisas, se você está sozinho, você é muito mais fácil, você deixa a xícara aqui, a xícara fica. As coisas são conforme o seu controle, mas quando você convive com o outro, não é mais não é mais no seu controle. As coisas são diferentes, mas isso nos enriquece. É mais difícil, mas mais enriquecedor. Então, fazer exercício, acho que eu trouxe isso para vocês. O que eu aprendi foi, às vezes nós temos caminhos, a porta é estreita, é difícil. Jesus não disse que seria fácil, é difícil, mas é leve, é leve. Se a gente está carregando o peso por muito tempo porque a gente não aceitou se entregar, a gente não aceitou romper a casca. Então é essa a nossa importância. Às vezes a gente está apegado em um monte de mochila, um monte de peso que não é nosso. A gente precisa fazer esse movimento, né, de passar pela porta estreita. E sabe qual é a maior porta estreita que existe? Nós mesmos. O nosso julgamento, o nosso controle, as vivências de dentro de nós. As vivências de dentro de nós. Então, como a gente pode romper, passar por essa porta, para que a gente possa deixar Deus crescer dentro de cada um de nós. E aí Ele vai dizer, sabe aquilo que o mundo achava que era perder? Sabe aquilo que o mundo achava que era perder? Em mim é ganhar. Em mim é ganhar. Sabe aquilo que o mundo achava que você estava descendo? Você estava subindo, porque a nossa subida, a nossa escalada é outra. A nossa escalada é outra. Quanto que, às vezes, o mundo tem, a gente tem falado que a maior vivência desse tempo é o engano. A gente vive num tempo de engano, em que muitas vezes a gente tem buscado felicidade onde não está a felicidade. A gente tem achado que é sucesso, o que não é sucesso. Ontem o meu marido estava assistindo aquele filme, eu já tinha assistido, ele começou a assistir, aí eu assisti o final com ele, que é o Vendedor de Sonhos. Ele fala assim, eu chamei aqui os maiores empresários, sabe como é que eu sei que vocês são os maiores empresários? Ele fala assim, você tem dor de cabeça? Você vive com dor de cabeça? Você vive sem tempo para fazer as coisas? Você vive tenso? Você tem dor muscular? Né? Ele fala, olha que sucesso que você é, vocês não são os mais poderosos, esse é o prêmio do sucesso. Olha que qualidade boa de vida que você tem. Você não tem tempo, seu celular toca toda hora. Olha que prêmio bom que você tem, isso é sucesso. Você parou para reparar? Então,
Então, o que Jesus ele está falando é: ei, cuidado com os enganos. A minha lógica é outra. A minha lógica é outra. Onde você acha que você está perdendo, existe, você está ganhando tanto de você. Você está ganhando tanto de experiência. Quando você acha que você está descendo, você vai encontrar a essência das coisas. E existe vitória para você. Tem uma palavra que Jesus ele diz, e ontem eu recebi ela de um jeito diferente, que ele diz: ei, que vos envio cordeiro no meio de lobos. E aí a gente pode falar: oh, que legal, né? Que legal. E que vos envio cordeiro no meio de lobos, né? Lobos de inveja, lobos que passam a perna, lobos que são mais espertos, lobos que de repente armam ciladas de inveja, de falas para nós. Por que a gente é cordeiro no meio de lobo? Mas aí a gente esquece que tem uma outra vivência que Jesus diz: mas eu sou o pastor. E o pastor não foge diante dos lobos, ele dá a vida pelo rebanho. Então ele não disse que a gente tem que batalhar com os lobos. Ele disse: mas vocês têm um pastor. Mas tem alguém na frente de vocês. Mas tem alguém que faz por vocês. Então, quando você acha que você está perdendo na luta, eu entrei no ringue. Quando você acha que você está descendo, eu já te peguei no colo. Por isso que as coisas boas que estão chegando não são quando a gente faz sozinho, quando a gente vive sozinho, ou quando a gente passa numa turbulência sozinho. É quando a gente pode viver o princípio da parceria e ver o quanto que Deus está fazendo nesse momento. Pedir perdão para o mundo pode ser uma humilhação. Para o mundo você pode ser um tolo. Mas quando você ganha, você sabe com quem você está batalhando. Você sabe o que você está fazendo quando você pode pedir perdão. Quanto você está se libertando das amarras do seu ego de ter que estar certo. Que parece mais fácil. O nosso instinto é para aquilo que é mais fácil. É de pensar mal, é de devolver, é de se vingar. Mas quando a gente pode viver a lógica do amor, que é tão mais difícil, e a gente ama nessa hora, a gente cresce, a gente se liberta disso. E é tão mais leve. É tão mais leve. Quando a gente quer controlar todas as circunstâncias, né? Parece mais fácil. Você fala, a sua cabeça já fala o que o outro vai falar, a gente começa a responder, né? A gente já faz o movimento inteiro. Mas quando a gente abre mão do controle, a gente confia que existe um Deus, é muito mais difícil, mas é muito mais leve. É muito mais difícil fazer o movimento do amor, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque não é natural. Não é natural. A gente precisa se exercitar. É muito mais fácil você pegar um pote de Nutella e ficar sentado no sofá. Mas é muito mais pesado depois. É muito mais difícil a gente malhar, mas é muito mais leve depois. O próprio organismo libera hormônios de bem-estar quando a gente passa por isso. O exercício, ele nos gera isso. Porque a gente achou que felicidade era não ter incômodos. Venderam pra gente essa ideia. Felicidade é não ter incômodos. Olhe para as novas tecnologias, são todas tecnologias de conforto. Olha para o que a gente tem buscado. A gente tem buscado não ter incômodo. Quantas conversas você abriu mão para não ter incômodo? Quantos relacionamentos foram perdidos porque você não queria sentir incômodo? Incômodo não é se degladiar. Incômodo não é a gente entrar na lógica do ódio. Não é isso. Incômodo é a gente poder lidar com aquilo que tem. É a gente poder lidar com aquilo que se apresenta com a lógica do amor. E quando a gente pode entender que incômodos vêm para que a gente se transforme, quando chega um incômodo é para que a gente se transforme, entra ali um grão de areia dentro da ostra e ela vai fazendo um muco para gerar a pérola. É esse o nosso processo de transformação. Por isso que Paulo diz, quando chega um incômodo eu começo a celebrar, porque algo bom está acontecendo. Sabe por que algo bom está acontecendo? Porque ele está se transformando. Coisas ruins não são para ser celebradas.
Coisas ruins não são para ser celebradas. Mas quando a gente entende que aquele incômodo eu posso ser transformado, a transformação é para ser celebrada. A transformação da forma como eu recebo isso é para ser celebrado. O Zoom vai cair, mas eu quero contar uma história, eu não quero que vocês percam essa história. Então, se vocês puderem ir entrando no Instagram, ou eu vou tentar voltar logo aqui no Zoom. Eu vou interromper o Zoom e a gente já entra no mesmo link para que eu quero terminar com essa história e aí vocês podem escutar a história toda. É o mesmo link, se vocês puderem, às vezes é mais rápido se vocês forem entrando pelo Instagram, tá bom? Então, se a gente precisa entender nessa nossa vivência que existem várias lógicas, né? E às vezes a nossa lógica de como a gente interpreta as coisas é apenas da circunstância, é apenas deste momento. E por isso que a gente acha que a gente está perdendo, e por isso a gente acha que a gente está descendo. Então, quantos de nós, né, talvez a gente possa entender que essa vivência é exatamente a vivência que nos transforma. Se a gente puder olhar para a transformação, a gente vai ter uma outra ideia das coisas que acontecem. Que a gente possa pedir visão para Deus, para que a gente entenda aquilo que Ele tem feito, para que a gente possa não olhar apenas pelas circunstâncias, mas pelo todo que Deus libera para cada um de nós. Que a gente possa entender que cada vivência dessa pode ser um novo que está acontecendo. Que a gente lembre que depois do inverno é primavera, é o mais bonito. É primeiro as plantas elas são adornadas para depois elas oferecerem esse bom para fora, para o mundo. A natureza ensina isso para nós. Que a gente não olhe apenas para as circunstâncias desse momento. Que a gente olhe para cada estação como um preparo, como uma vivência muito maior, se a gente se deixar transformar. E a história que eu queria terminar é uma história de um homem que o mestre diz para ele assim: ei, você tem a seguinte tarefa, você tem a tarefa de levar essa pedra pesada para cima dessa montanha todos os dias. E ele começa a fazer isso. Ele pega cedinho, a pedra é muito pesada, e cedinho ele pega aquela pedra e ele vai empurrando, ele vai empurrando, ele vai empurrando, ele vai empurrando. E chega lá no alto, no fim do dia, é a hora que ele chega no alto da montanha e a pedra cai tudo de novo. E aí no dia seguinte ele volta e ele faz aquele exercício, né? E ele vai e leva a pedra, e ele leva a pedra no alto da montanha e a pedra volta. E ele faz isso durante um ano inteiro. E aí chega um homem que está passando ali e fala assim: você não está vendo que você está fazendo um trabalho de idiota? Você não está vendo que você está fazendo um trabalho de idiota? Ele fala: como assim um trabalho de idiota? É você leva as pedras todo dia para o alto da montanha e ela volta para o mesmo lugar. Não está mudando nada. E aí ele leva um susto e fala: é mesmo, por que eu estou fazendo? Por que esse mestre me deu um trabalho de idiota? Estou aqui passando vergonha. E ele vai lá e fala com o mestre: mestre, por que você me deu um trabalho de idiota? O mestre leva um susto. Mas como assim trabalho de idiota? Todo dia eu levo a pedra pro alto da montanha e ela volta pro mesmo lugar. Não tá mudando nada. E aí o mestre olha para ele com paciência. Leva ele, imagina, ele tinha levado uma pedra pesada durante um ano, fazendo um exercício no alto de uma montanha. E ele leva esse homem na frente do espelho e diz assim para ele: quem disse que o trabalho era para pedra? Esse homem agora está muito mais forte, imagina ele, como não está mudando nada. O próprio corpo dele se transformou. Existem circunstâncias que quando a gente só olha para fora, quando a gente só olha para aquilo que está acontecendo agora, você pode achar não está mudando nada. Não está mudando nada. Talvez no meu relacionamento, não está mudando nada no meu trabalho, não está mudando nada nessas circunstâncias, porque talvez, presta atenção nos seus pedidos, talvez os seus pedidos para Deus sejam pedidos para circunstâncias. Quando Deus, Ele quer você. Ele quer você. E quando você estiver transformado, você vai poder transformar as circunstâncias. Então, olha o que Ele está dizendo para nós nesse dia. Quem disse que o trabalho era para pedra?
O que você tem se transformado nessa quarentena? O que você tem se transformado quando você está descontaminando os alimentos que chegam na sua casa? O que você tem se transformado quando tem mais gente na sua casa? O que você tem se transformado? O que você tem se transformado? Ei, as pedras são para que a gente se transforme. Para que a gente cresça. Você acha que esse mestre, ele estava interessado em ensinar algo para esse discípulo? Claro. Porque o mais importante para ele era que esse discípulo fosse transformado. Então, o mais importante para Deus não é as circunstâncias. Para ele, as circunstâncias mudam assim. Ele levanta e fala, "Xi, o vento." E o vento para. O mais importante para ele é que a gente se transforme. Por isso, existem algumas pedras. E talvez você ache que não está acontecendo nada, mas quando você se transforma, primeiro, você aceita ser transformado, tudo em volta começa a ser transformado. E é como uma planta. Lembra, a gente tem as guerras nossas e as guerras que são de Deus. A sua guerra é você se transformar. A sua guerra é você se transformar. É você poder melhorar com isso. Olha para as pedras. Olha para as suas pedras. Olha para cada pedra que você tem. Sabe o que eu acho que Madalena, quando eles estavam lá com todas aquelas pedras e aí eles deixaram as pedras no chão, né? Eu penso que Madalena deve ter recolhido aquelas pedras. Ela deve ter recolhido aquelas pedras como se fossem, como recolher a multiplicação dos pães. Eu penso que depois que todas as pessoas deixaram as pedras no chão que iam atirar sobre elas, ela deve ter pego um cesto, assim, e recolhido todas aquelas pedras, não para se lembrar das acusações, mas para ela transformar cada pedra dessa numa construção do ser dela, como edificação de quem ela seria, de tudo aquilo que ela gostaria de ser transformada. Presta atenção nas suas pedras. Como a gente pode ser transformado com elas. Deus não quer que a gente sofra, que a gente perca. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é esse o caráter dele. O que ele deseja para nós é que a gente enxergue de um jeito diferente. Porque não existe perda para Deus. Se existe continuação. E se existe transformação. E se ele já disse que tem vitória. Então, no meio do caminho, que a gente possa olhar para cada coisa como uma transformação. E quando a gente pode fazer isso, a gente vai poder sorrir, que nem a Ju, e eu vou pedir para que ela toque esse final de novo. Tem coisa boa chegando aí. Tem coisa boa chegando aí. Você pode celebrar isso. Você pode celebrar isso, que tem coisa boa chegando aí. No começo dessa semana, quando eu falei para Bianca, né, do meu cansaço, ela falou, começa a se preparar que tem bênção. Começa a se preparar que tem bênção. Né? Como é que a gente pode ter esse olhar de começar a preparar o teu coração quando entra um incômodo, que você vai fazer coisas extraordinárias com isso? Eu já falei isso aqui para vocês, a própria ciência mostra isso. O nosso maior pico de bem-estar acontece. Nosso maior pico de alegria cerebral, né? Que ele mostra, o seu maior pico de bem-estar acontece. Não quando você está deitado numa praia lá, tomando água de coco. Esse não é o seu maior pico de bem-estar. O seu maior pico de bem-estar acontece depois que você resolveu um problema. A ciência mediu isso. Então, todas as vezes que a gente se esquiva, que a gente não quer perder, que a gente quer se proteger, que a gente quer ficar na nossa casca, a gente está se privando de viver o melhor da vida, o melhor de Deus, o melhor das transformações. Porque o nosso maior pico de bem-estar na ciência se chama flow, que é quando você consegue resolver um problema. A ciência mediu isso. Mas Jesus falava isso há 2000 anos atrás. Aquele que quer poupar a vida vai perder. Aquele que quer poupar de não sentir incômodos não vai viver o melhor da vida. Aí, abraça o incômodo. Não para fazer caldinho de dor, porque isso é masoquismo. Não é fazer caldinho de dor. Não é buscar fazer coisas ruins para você. Isso é masoquismo. Não vamos viver enganos. É sobre os desconfortos que aparecem para nós. Quando Deus o coloca, e não quando você coloca isso na sua vida. Né? Quando existe um desconforto, como é que você pode abraçar isso para ficar ainda maior?
ficar ainda maior? Como é que você pode pegar as pedras que aparecem na sua vida? Porque pedras aparecem na vida de todo mundo, mas quem tem fé recolhe essas pedras para fazer delas o seu edifício. Como é que a gente pode começar a celebrar isso? Tem coisa boa chegando. Começa a olhar para suas pedras. Começa a olhar as coisas boas. Começa a olhar... a gente faz remédio a partir das feridas. Às vezes, se tem feridas aí em Deus, elas podem ser transformadas em remédio para muitos e muitos e muitos. Não existe um remédio sem existir uma ferida. Como é que a gente pode transformar isso? Como é que a gente pode olhar para essas feridas e fazer remédio para os outros? Presta atenção nas suas feridas, aí pode morar também a sua missão. Não é para ficar ferido, ninguém ferido pode ter uma missão. Mas quando a gente pode ser curado, quando a gente pode ser transformado, aí sim a gente pode oferecer isso para os outros. Que a gente olhe para a pedra e para o trabalho que isso pode ser feito em nós. Gil, você pode tocar que tem coisa boa chegando e você aí da sua casa, você pode começar a celebrar. Hoje é sexta-feira e tem coisa boa chegando. Como é que essa não pode ser uma sexta-feira qualquer? Essa não pode ser só um happy hour de vinho e cerveja. Isso precisa ser um happy vida, um happy hour de verdade, da alegria de Deus, pra gente celebrar que tem coisa boa chegando na nossa vida, que você está sendo transformado, que você vai ser mais paciente, que você vai ser mais alegre, que você vai ser mais próspero, que você vai ter mais paciência, que você vai levar mais paz, que você vai trazer mais alegria. Você pode começar a celebrar o inverno, porque você sabe que vem primavera, porque você sabe que depois vem o outono. Como você pode olhar para tudo isso e começar a celebrar que nesse momento em que você acha que você não pode, é Deus quem precisa crescer em você. Nesse momento em que você se acha fraco, é Deus que precisa crescer em você. Nesse momento que você está perdendo, é Deus que precisa entrar no ringue. Por isso que nessas vivências a gente se abre para a graça. Graça é favor imerecido, a gente se abre para a presença de Deus que começa a transformar todas as coisas. Vamos começar a celebrar? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Olha que incrível isso. Olha que incrível isso. Não acaba na cruz. Não acaba na cruz. Tem ressurreição. Todos morrerão. Mas ele voltou para dizer que não é assim que acaba. As pessoas de fé, quando elas contam o processo que elas passaram e elas contam dores, elas celebram as dores. Todas as pessoas passam por dores. Mas só aqueles que têm fé podem olhar o que transcende a dor. O que transcende a dor, a mão que segurou nesse momento e o que se transformou. Por isso elas podem contar essa história. Essa é a diferença. Não é não passar por dificuldades. É saber que a gente não para nas dificuldades e que a gente transcende a elas. Dificuldades todos passam. Como a gente pode olhar que cruz não é o final, tem coisa boa chegando. Celebra isso, tem coisa boa chegando. Não é só sobre um vírus, não é só sobre uma quarentena,
mas é sobre uma transformação que a nossa geração precisa poder viver, uma geração incorrompida, uma geração que olhe para o essencial, uma geração que comece a queimar dentro dela as coisas mais essenciais da vida, uma geração que quer ser transformada, que acorda às 7:30 da manhã para viver happy hour, porque não espera mais às 6 da tarde. Porque happy hour não é só deixar de trabalhar, mas é viver de verdade o dom de Deus em cada trabalho nosso, como a gente pode olhar para tudo aquilo que a gente sobreviveu. Tem coisa boa chegando, que a gente possa começar a celebrar isso, que a gente possa começar a celebrar tudo que Deus tem transformado e todas as coisas boas que estão chegando. Vamos colocar a nossa oração, começa a escrever os seus pedidos de oração. É sobre transformação pelo amor, a Denise escreveu, é sobre transformação pelo amor. Uma mulher, a Márcia, me escreveu no início do Mulheres de Fé, e ela falava: Fernanda, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós estamos vivendo dores de parto. O momento de maior dor, né, de uma mulher é o momento das dores de parto. Eu ainda não vivi isso, né? Eu ainda não vivi isso, mas imagino, porque tenho outros partos, né? Tenho outros partos, outras nascenças dentro de mim, e eu sei que quando elas estão nascendo, existe muita dor, né? E talvez existe dor porque eu tô sendo dilacerado para algo novo que está nascendo. Algo novo que está nascendo. Eu preciso colocar para fora algo muito maior do que eu, uma vida nova. Que a gente possa... E depois, o corpo é tão incrível que ele libera ocitocina nesse momento. E a ocitocina, ela depois, logo depois, ela dá um pico de bem-estar que faz com que a nossa memória se transforme. E as mulheres falam que o melhor momento da vida delas foi do parto. Olha que tantã, tantã, né? A maior dor. Como é que consegue essa transformação tão incrível? Tá? Porque a gente não olha para a sensação, a gente olha para o resultado. E o próprio corpo consegue liberar isso. É a mesma coisa do flow, é depois de uma resolução de um problema. É a mesma coisa que Jesus está falando, ei, tem coisa boa chegando, presta atenção, começa a celebrar quando o seu coração começa a se apertar. Porque se você estiver imerso em mim, o próximo passo é a primavera. Que a gente possa começar a escrever aqui. Eu coloco o Senhor diante de ti, a alma do Antônio Carlos, nós colocamos diante de ti a Lúcia. Nós te pedimos por todas as pessoas que estão nos hospitais. Senhor, nós te pedimos por um casal que está vivendo um momento de descida, que esse seja um momento de fortalecimento dessas relações, que eles possam encarar esse incômodo em ti e que você possa dar a mão para eles e que eles descubram não só um amor de uma pessoa pela outra, mas o teu amor entre eles, Senhor, que o Senhor entre nesses relacionamentos, Senhor, esses relacionamentos machucados, vem trazer cura, vem trazer remédio, Senhor, levanta essas pessoas para que elas possam testemunhar o que é uma vida em ti. Senhor, que dessas feridas o Senhor possa transformar em remédio. Nós te pedimos por essas pessoas que estão com Covid, que elas possam viver o respirar teu, Senhor. Vem trazer um ar novo para elas, Senhor. Cura cada uma delas. Senhor, obrigadas, porque quando nós achamos que nós diminuímos, o Senhor cresce em nós. Senhor, olha para o Miguel, cuida do Miguel, transforma o Miguel, que ele seja um profeta teu, Senhor, que ele possa contar de todo o cuidado que o Senhor teve em cada vivência dele tão pequena. Senhor, olha para o nosso coração, nos ajude a viver esse processo de transformação, restaura o nosso povo, Senhor, cuida da Beatriz, do Rafael, da Vera, Senhor, que o Senhor possa olhar para Amanda, para todos esses nomes que estão sendo escritos aqui, Senhor, a Denise, a Vitória. Senhor, nós queremos proclamar tudo aquilo que o Senhor já tem nos revelado agora, que existe vitória em Ti. Nós te agradecemos que a primavera está chegando. Nós colocamos o Gustavo também diante de Ti. Cada nome que está escrito aqui, que o Senhor está lendo, Mariane, Amanda, Edgar, Antônio Adolfo, pelo aniversário da Alice hoje, Senhor.
que ela seja dessa geração incorrompida, que ela perceba o mais importante, pelo Renan, pela Daniele, que está com Covid, pelos pais da Dária, Senhor, que o Senhor tem sustentado eles. Senhor, obrigada pela Cíntia, Senhor, nós queremos já te agradecer, porque tem coisa boa chegando, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem colocado dentro de nós essa certeza. Nós te agradecemos pela vida da Ju também, e que você possa trazer essa certeza dentro do nosso coração. O nosso propósito é que a gente comece a olhar